Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso a revisão de véspera focado na AGE Minas, meus amigos. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e vou estar aqui com você nesse nosso encontro para tratarmos do direito administrativo. Meus amigos, eu quero me colocar à disposição de vocês lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como também de qualquer outro ponto do direito administrativo. Vai ser um prazer, pessoal, poder bater um papo com você, tirar dúvidas sobre o direito administrativo nessa reta final. Sempre posto dicas, atualizações, publicações relevantes lá no Instagram, que certamente vão te ajudar na nossa prova, se não nessa, em outras provas que certamente virão. Bruno Betti Costa. Meus amigos, sem perdermos tempo, quero iniciar esse nosso encontro trazendo vários pontos, na verdade, sobre a improbidade administrativa. Tenho convicção de que nós vamos ter questões lá, não só sobre a Lei 14.230, das alterações que a lei traz, como também aspectos jurisprudenciais. E são esses aspectos jurisprudenciais que eu quero trazer para você. Quero trazer, no que tange à improbidade, o agravo em recurso extraordinário 843989, que, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou 4 pontos de repercussão geral. Trago para você esses 4 pontos. O primeiro está aqui. Primeiro, o Supremo entendeu que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo. Esta é uma das teses, né, um primeiro item da tese que cá entre nós não traz nada de novo, você já sabe muito bem isso, que não há mais que se falar em ato de improbidade culposo. Agora, necessariamente, só há que se falar em ato de improbidade doloso, e é o dolo específico, perfeito? A lei exige a figura do dolo específico, ou seja, aquele com o fim de alcançar o resultado ilícito pretendido, não bastando a mera voluntariedade do agente. Então, exige-se a figura do dolo. Trago ainda para você, para explicar o que o Supremo está dizendo, que, nada obstante, com o advento da nova lei, da 14.230, o agente público que culposamente causar dano ao erário, embora não mais responda por ato de improbidade, poderá responder civil e administrativamente pelo ato ilícito. Está aí um ponto relevante. Nós não temos mais ato de improbidade culposo, e onde havia culpa era no dano ao erário, mas se de maneira culposa o agente público causar dano ao erário, ele não responderá por improbidade, é verdade, mas poderá responder na via administrativa e na via civil. Perfeito? Muito bem, essa é a primeira tese fixada. A segunda, importantíssima, eu vejo a questão na sua prova, estou dando a aula neste momento e visualizando essa questão caindo na sua prova. O item 2. A norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa, é irretroativa. Presta atenção.
é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes. Presta atenção com datas. A Lei 14.230 entrou em vigor no dia 26/10/2021. Todos os processos que transitaram em julgado até esta data, ou seja, a questão vai narrar para você que lá em 2019, lá em 2020, fulano foi condenado, transitado em julgado por um ato de improbidade culposo e que agora vem requerer a absolvição, a aplicação retroativa pela revogação da Lei 14, pela revogação da modalidade culposa pela Lei 14.230. O sujeito vai ser beneficiado? Não. Pela jurisprudência do Supremo, a revogação da modalidade culposa é irretroativa, não tendo incidência em relação à coisa julgada, nem durante o processo de execução. Veja que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade por ausência de previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da administração e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do direito administrativo sancionador. É o que nos interessa neste momento. Trago para você, para perceber ainda, a terceira situação, que estabelece que a nova lei 14.230, veja, aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado. Então, imagine que a prova narre para você que o sujeito praticou o ato de improbidade em 2018, mas que lá no momento em novembro de 2022, em dezembro de 2022, o sujeito está sendo processado ainda por uma modalidade culposa e ele requer a extinção do processo pela revogação pela Lei 14.230, da modalidade culposa. Vai haver a revogação? Vai haver a extinção sem resolução do mérito? Vai, porque a revogação do ato culposo vai ser aplicada aos atos praticados na vigência do texto anterior, mas veja, sem condenação transitada em julgado. Relevantíssimo isso. Mas observe que a lei diz o seguinte: deve o juízo analisar eventual dolo por par do agente. De fato, há culpa, então extingue, mas antes de extinguir, verifica se não há a presença do dolo. E, por fim, observe, trago para você que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, que é a partir do dia 26/10/2021. Muito cuidado, isso é a cara da nossa prova. Como também é um outro julgado relacionado à improbidade, as ADIs 7042 e 7043, que nem é tanta novidade, porque você já conhecia a cautelar, mas certamente você também conhece essa decisão definitiva de mérito, que, de acordo com o Supremo, declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto de alguns dispositivos, mas o que interessa é você perceber que o Supremo restabeleceu a existência da legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o MP e a Fazenda Pública, tanto para a propositura da ação de improbidade,
quanto para a celebração do acordo de não persecução civil. O Supremo Tribunal Federal acabou com a legitimidade exclusiva do Ministério Público para ajuizar a ação de improbidade e para celebrar o acordo de não persecução civil. Agora, tanto o MP quanto a Fazenda, por meio da advocacia pública, por meio da Procuradoria, podem ajuizar a ação de improbidade e celebrar o acordo de não persecução civil. Como ainda observe, meus amigos, o Supremo também declarou a inconstitucionalidade parcial aqui no caso, com redução de texto do parágrafo 20 do 17, mas o que interessa você saber é de que não existe obrigatoriedade de defesa judicial. Porque se nós pegarmos o parágrafo 20 do artigo 17, lá estabelece que a advocacia pública era obrigada a fazer a defesa judicial dos agentes públicos envolvidos em atos de improbidade com base em parecer emitido pela Procuradoria. Obrigado. O Supremo está falando, não existe essa obrigatoriedade. O que existe, né, é a possibilidade dos órgãos da advocacia pública autorizarem a realização dessa representação judicial por parte da assessoria jurídica. Autorizar a possibilidade de autorizar. Muito bem, aqui eu encerro esses dois julgados relacionados à improbidade, eles vão cair na nossa prova. Fica de olho nisso, isso é questão de prova. Como também será, veja, vários julgados que eu trago para você acerca dos agentes públicos. Trago para você, meus amigos, veja, um primeiro julgado, ADPF 915. Olha de onde? De Minas Gerais. Segundo o qual é inconstitucional norma estadual que, de maneira genérica e abrangente, permite a convocação temporária de profissionais da área da educação sem vínculo prévio com a administração para suprir vacância de cargo público efetivo. Aquele artigo 37, inciso 9 da Constituição, que fala: a lei estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Lembra dele? Esta lei prevista no artigo 37, inciso 9, não pode estabelecer situações genéricas e abrangentes para permitir a convocação de temporários. É inconstitucional a lei estadual, porque aqui é no caso de estado, mas também será municipal, também será federal, inconstitucional se previr hipóteses genéricas e abrangentes. Perfeito? Muito bem. Sigo com você e trago ainda o agravo em recurso extraordinário. Olha, este agravo em recurso extraordinário, segundo o qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que é vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso antes da promulgação da Constituição, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que essa regra transitória não prevê o direito à efetividade. Muito cuidado, que a nossa banca adora cobrar caso concreto com jurisprudência. Então, a questão vai narrar para você, veja, que o sujeito ingressou na administração sem concurso antes da Constituição de 88, mas que era beneficiado pela estabilização, pela estabilidade do artigo 19 do ADCT. Só que o artigo 19 do ADCT, embora tenha dado estabilidade, não previu a efetividade, de forma que, para o Supremo, isso veda o reenquadramento
em novo plano de cargos, carreira e remuneração. Pessoal, olha, eu estou vendo essas questões todas na sua prova, hein? Isso é questão de prova, isso vai cair no nosso concurso, não erre isso lá. Como também é um ótimo julgado para cair, este RE, no qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a promoção por acesso de servidor à classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de 5 anos no cargo efetivo, exigido pelo dispositivo constitucional, na redação da Emenda Constitucional 20 de 98 e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41 e 3º da Emenda Constitucional 47, não recomeça a contar da alteração de classe. O que é isso que está aqui? Algo muito simples. Imagine que o sujeito está nessa classe, a classe 2, neste último cargo da classe 2, e vai para o primeiro cargo da classe 3. O dispositivo constitucional, esses dispositivos que estão aqui indicados, exigem que haja no mínimo 5 anos no cargo efetivo. Mas veja, precisa ser nestes 5 anos, neste novo cargo aqui, ou 5 anos no cargo relacionado à carreira. E aí é o que se encaixa aqui, é no cargo relacionado à carreira. Ainda que o sujeito tenha sido promovido para uma classe superior, ele continua na mesma carreira e, portanto, continua computando os 5 anos, perfeito? É isso que sua prova vai cobrar de você. É o que está aqui, olha, a promoção do servidor à classe posterior dentro do mesmo cargo não caracteriza provimento originário, mas sim derivado. Logo, quando a carreira for organizada em classes, o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. Então, embora eu vá computar os 5 anos com base na carreira, o cálculo é com base neste último cargo em que, de fato, o sujeito vai se aposentar. Muito claro, isso é muito bom de prova também. Como é, trago para você este recurso especial julgado do Superior Tribunal de Justiça. Olha, esse aqui é uma das apostas grandes de prova. Trago para você de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF, referentes a gasto com pessoal do ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da LRF. O que é a questão? Veja, o ente federado está no limite prudencial, só que o sujeito cumpriu todos os requisitos para promoção. Tem direito à promoção ou não pode a promoção por ter atendido ao limite, por ter ultrapassado ao limite da LRF? O STJ vai dizer, tem direito à promoção. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional quando atendidos todos os requisitos, ainda que superados os limites da LRF. Ótima questão para constar também na nossa prova. Veja que a própria LRF, ao vedar no artigo 22, parágrafo único, inciso 1, a concessão de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração a qualquer título, ressalvo os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual. Aqui, no caso, o STJ entendeu que se trata de uma determinação legal
a progressão funcional. Muito, muito, muito bom para cair lá na nossa prova. Ainda trago para você outros julgados, trago a ADI 5818, segundo a qual é inconstitucional lei estadual que isenta servidores públicos da taxa de inscrição em concurso promovidos pela administração pública local, privilegiando, sem justificativa razoável para tanto, um grupo mais favorecido social e economicamente. Inconstitucional lei estadual que isenta servidores da taxa de inscrição em concurso público. Também uma ótima possibilidade de cobrança na nossa prova. Ainda veja, trago a ADI 6603 do Distrito Federal, que estabelece também que é inconstitucional ato normativo que, ao disciplinar a licença maternidade no âmbito das Forças Armadas, estabelece prazos distintos de afastamento, com fundamento na diferenciação entre a maternidade biológica e adotiva, bem como em função da idade da criança adotada. Isso não é novidade, isso já é um entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Eu não posso diferenciar a concessão da licença maternidade, seja pelo fato de ser uma adoção, seja pelo fato de nascimento natural biológico, da mãe biológica. E também não posso diferenciar em razão da idade da criança. Não posso ter essas duas distinções caso haja uma lei nesse sentido. Essa lei é inconstitucional. Outro ponto, ótimo para cair na nossa prova, o RE 964659, segundo o qual o STF entende que é defeso, ou seja, é vedado o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Veja, pessoal, que é inconstitucional remunerar servidor, mesmo que exerça jornada de trabalho reduzido em patamar inferior a um salário mínimo. Disse as mesmas coisas nos dois parágrafos, só que formas de cobrança diferentes. A banca pode colocar uma dessas duas redações ou um caso concreto, que é o que eu mais aposto, um caso concreto com a jurisprudência, para você dizer se é possível ou não. E não é possível. Ainda, meus amigos, trago para nós enfrentarmos que também é inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, ADI 5584. Essa tese fixada na ADI 5584 é o mesmo enunciado da súmula vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal, inconstitucional a vinculação de reajuste de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária. Perfeito? Como também relevantíssimo, trago para nós a ADI 4857. Olha, aqui de fato também é uma ótima opção de cobrança na nossa prova. Veja o que diz o Supremo, que são constitucionais o compartilhamento mediante convênio com estados, DF ou municípios da execução de atividades e serviços públicos federais essenciais e a adoção de procedimentos simplificados para garantia de sua continuidade em situações de greve,
paralisação ou operação de retardamento promovida por servidores federais. Veja, pessoal, o Supremo diz que nessa hipótese não se criam cargos, nem se autoriza contratação temporária. Também não se delegam atribuições de servidores federais a estaduais ou até mesmo municipais, né? Como também não se autoriza a investidura em cargo federal sem prévio concurso público. O que se tem é apenas o compartilhamento da execução da atividade ou serviço para a garantia da continuidade do serviço em situações excepcionais ou temporárias, motivo pela qual a medida será encerrada ao término daquela circunstância. Então, quando nós estivermos diante de uma greve, de uma paralisação ou operação de retardamento promovida por servidores, é possível que a administração faça esse compartilhamento mediante convênio com estados, com DF, com municípios, da execução de atividades e serviços públicos. Quero dizer, se um ente está de greve, vamos imaginar, um município, um estado fica de greve, aquele estado pode fazer um convênio com um município específico para compartilhar a execução daquele serviço estadual. Aqui no caso, foi de serviço federal porque foi julgado, mas eu posso pensar na mesma coisa para serviços estaduais e também para serviços municipais. Isso aqui é muito bom para cair em prova, hein? De olho nisso. Como também, veja, é ótimo a ADI 3855, que estabelece que a instituição de subtetos remuneratórios, com previsão de limites distintos para as entidades políticas, bem como para os poderes no âmbito dos estados e do DF, não ofende o princípio da isonomia. O que o Supremo está dizendo é: se o Estado de São Paulo estabelece um subteto para pagamento no executivo, que estabelece um subteto no âmbito do legislativo do judiciário, e o Estado de Minas Gerais estabelece outro subteto, é do jogo, não tem problema nenhum, não há inconstitucionalidade, não ofende o princípio da isonomia. De olho nisso, isso é bom de prova, também você não vai errar. Como você também não vai errar, trago para você a ADPF 764, que estabelece que a concessão de pensão vitalícia à viúva, à companheira e a dependentes de prefeito, vice-prefeito e vereador falecidos no exercício do mandato, preste atenção, não é compatível, ou eu posso dizer, é incompatível com a Constituição. Não é possível a concessão de pensão vitalícia à viúva, companheira e dependentes de prefeito, vice-prefeito e vereadores que morram no curso do mandato. Não é possível, não é compatível com a Constituição. De acordo com o Supremo, preste muita atenção, os cargos políticos do Poder Legislativo e do Poder Executivo Municipal têm caráter temporário e transitório, motivo pelo qual não se justifica a concessão de qualquer benefício a ex-ocupante do cargo de forma permanente, sob pena de afronta aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da responsabilidade com gastos públicos. Ademais, meus amigos, observe, desrespeita-se o princípio republicano, o princípio da igualdade, a outorga de tratamento diferenciado a determinado indivíduo, sem que esteja presente o fator de diferenciação que justificou a sua concessão na origem. Por que eu trouxe esse último parágrafo?
Porque eu penso que a nossa prova vai criar um caso concreto em que tem um prefeito, tem um vereador, tem um vice-prefeito que falece e a lei concede a pensão permanente, vitalícia para viúva, para dependentes. E aí você vai dizer que não é possível. Como também eu vislumbro a sua prova pegando exatamente daqui até aqui, copiando na prova e te questionando se está certo ou está errado. Veja, estará certo se falar que desrespeita o princípio republicano e o princípio da igualdade. Essa outorga de tratamento diferenciado quando o fator de diferenciação não esteja presente. Perfeito? Ótimo. Trago para nós ainda, veja, este julgado do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que compete à Justiça do Trabalho, esse conflito de competência, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidor admitido sem concurso público e sob o regime seletista antes da Constituição de 88, mesmo que haja cumulação de pedidos referente ao período trabalhado sob o regime de contratação temporária. É competência da Justiça do Trabalho, não é competência da Justiça Comum. Repito, é competência da Justiça do Trabalho, não é competência da Justiça Comum. Perfeito? Muito cuidado. Também trago para nós enfrentarmos esse agravo regimental, agravo interno, né, no recurso em mandado de segurança, que estabelece que a exigência dos requisitos previstos em edital para nomeação em cargo público não pode ser afastada por legislação posterior mais benéfica ao candidato. Preste atenção nisso aqui, hein? A exigência de requisitos previstos no edital não pode ser afastada por legislação posterior mais benéfica ao candidato. Veja, pessoal, que isso aqui eu reputo tão relevante que eu trouxe o caso para nós enfrentarmos, que eu vejo muito possível a banca copiar e colar o caso e você julgar se é possível ou não dispensar a exigência. Olha o que eu trago para você. A questão está pronta aqui para a banca colocar na sua prova. Olha lá. Secretaria Estadual lançou o edital para abertura de concurso público destinado ao provimento de cargo que tinha os seus requisitos disciplinados por lei estadual. Presta atenção, exigia-se bacharelado superior em qualquer curso de nível devidamente completado, com especialização em administração ou em gestão pública. Observe que sobreveio lei estadual que reestruturou a carreira, modificando tanto a nomenclatura, e aí o que interessa, quanto os requisitos mínimos, passando a exigir meramente uma graduação em geral, suplementada por curso de especialização em administração ou gestão. Olha para você ver. Exigia-se bacharelado com especialização, com a pós, e passou-se a exigir apenas graduação em geral, suplementada com curso de especialização. Aí, veja, a administração, de acordo com o STJ, ao publicar o edital, baseando-se na lei à época vigente para a seleção de candidatos, anuncia a existência de vagas disponíveis, expõe os requisitos que devem ser cumpridos, podendo estipular critérios de diferenciação entre os participantes, desde que previstos em lei, e cláusulas de reserva de barreira,
para classificação ou eliminação de candidatos, criando expectativas a serem satisfeitas em caso de aprovação e descrevem as regras e os procedimentos que serão adotados durante o processo de seleção. Aí, observe a entrada em vigor de nova legislação em momento posterior ao edital e à homologação do concurso não pode ter aplicabilidade ao concurso já realizado e homologado, seja para prejudicar, seja para beneficiar o candidato, em face da isonomia entre os participantes, só podendo a novel legislação ser aplicada aos concursos abertos após a sua vigência. Isso aqui, gente, é a cara de prova. Exigia-se curso superior, exigia-se o curso superior com a especialização. Passou-se a exigir apenas a graduação com um curso que especifica, mas não uma especialização, não uma pós-graduação propriamente dita, que nesse caso beneficiaria a maioria de candidatos. Mas o STJ disse, isso não vai ser aplicado retroativamente. Aplica-se para os concursos que saírem posteriormente e não para concursos que estejam ainda em andamento, sejam eles inclusive homologados ou não. Muito cuidado, isso é muito bom. De prova. Veja, pessoal, é o que está aqui, ó, em face da observância do princípio da vinculação ao edital do concurso e da isonomia entre os candidatos, não há como considerar preenchido, no caso, no momento da posse, o requisito de escolaridade, com o diploma de tecnólogo e não de bacharel, ao arrepio das normas editalícias e legais vigentes na data do edital do concurso, que, ademais, for homologado antes da vigência da lei que reestruturou. Mas eu posso te dizer que, mesmo se ele for homologado depois, não pode retroagir. Somente será aplicado o novo requisito para concursos que saírem após a data da publicação da lei. Para fecharmos a temática dos agentes públicos, e veja como é rica essa temática, hein? Trago para você que o oferecimento de denúncia criminal por autoridade, que em razão de suas atribuições legais seja obrigado a fazê-lo, não a inabilita só por isso a desempenhar suas funções como autoridade julgadora no processo administrativo. Muito cuidado, é o recurso em mandado de segurança. Essa situação também é boa de prova. Como também será temática da nossa prova, a temática da responsabilidade civil do Estado. Bom, se cair responsabilidade ob, sub, teoria da dupla garantia, eu tenho convicção que você sabe. Eu preciso trazer para você o que há de novo na jurisprudência do Supremo, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É isso que eu quero aqui com esse nosso aulão de véspera, para matarmos a questão da nossa prova, se ela vier um pouquinho diferente daquilo que é o tradicional. E na temática responsabilidade civil, trago este recurso extraordinário, segundo o qual o Supremo Tribunal Federal entende que é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes. Se um jornalista é agredido por uma autoridade policial, claro, o Estado terá a responsabilidade objetiva. Mas observe que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que cabe excludente de responsabilidade na modalidade culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Então,
A autoridade policial alerta o jornalista, não avance aqui, é perigoso. Ele avança descumprindo e sem querer ele toma lá, né, se mistura com os que estão badernando e toma uma cacetada na cabeça, o Estado não terá responsabilidade, é excludente responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima. Ainda trago para você o recurso especial do Superior Tribunal de Justiça, que entende que hospital que deixa de fornecer o mínimo de serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para homicídio praticado em suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva. O STJ não está falando que todas as omissões a responsabilidade é objetiva. O STJ está dizendo o seguinte: olha, aqui há uma violação de um dever específico de agir. Trata-se aqui de uma relação de custódia, pessoas e bens para as quais o Estado tem um dever de guarda, para as quais o Estado tem um dever de proteção especial. Para essas pessoas com as quais o Estado tem um dever de guarda, tem um dever de proteção, se houver o descumprimento desse dever legal de agir, o Estado terá responsabilidade objetiva, mesmo no caso de uma conduta omissiva. Como também o STJ tem entendimento de que também haverá responsabilidade objetiva, não importando se a conduta seja comissiva ou omissiva, em razão do risco criado pela atividade. Como, por exemplo, pessoas que sofram eventuais danos dentro de unidades penitenciárias, dentro de fórum, de delegacia de polícia. Um advogado que está dentro do fórum, toma um tiro dentro do fórum, não importa se a conduta do Estado é omissiva ou comissiva, o Estado terá responsabilidade objetiva, porque ali o risco da atividade é muito perigoso. É a ideia do risco criado. Para fecharmos a temática da responsabilidade civil do Estado, trago ainda outro recurso especial de que, de acordo com o STJ, reconhecida a responsabilidade estatal por acidente com evento morte em rodovia, é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge do de cujos. Tem que indenizar, inclusive, por danos morais. Perfeito? Muito bem. Pessoal, trago agora os julgados relacionados à temática da organização administrativa. E sem perder tempo, porque tem bastante coisa para nós matarmos, tem várias questões da nossa prova aqui que eu preciso conversar com você, trago este julgado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não extrapola o poder regulamentar da administração ou os princípios que a regem, preste atenção, não extrapola decreto estadual que dispõe sobre o dever de agentes públicos disponibilizarem informações sobre seus bens e evolução patrimonial. Então, se a questão narra para você um caso concreto em que um decreto estadual exige isso dos agentes públicos, esse decreto é constitucional, não extrapola o poder regulamentar nem os princípios que regem a administração. Perfeito? Ainda trago para nós a ABI do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que é constitucional norma estadual que prevê a assunção de obrigações financeiras resultantes de sentença judicial proferida após a privatização de sociedade de economia mista prestadora de serviço público pelo respectivo Estado. É
constitucional a norma estadual que prevê essa assunção de obrigações financeiras resultantes de sentença judicial. Muito importante isso aí. Outro caso concreto sobre isso, e a banca questionando se é possível ou não, se é constitucional ou não esta situação. Ainda, meus amigos, veja, trago para você a DI 5371, que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, os processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público devem obedecer ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação. Claro, óbvio, ressalvado atos que enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição. Isso porque a publicidade é a regra no ordenamento jurídico nacional e o sigilo a exceção. Então, portanto, os processos sancionadores de agências reguladoras contra concessionárias vão seguir a publicidade, salvo nos casos de sigilo previsto na Constituição e em lei. Muito bem, meus amigos. Trago ainda para você a ADI 4728, segundo qual ofende os artigos 2º e 84, inciso 2 da Constituição, norma de legislação estadual que estabelece prazo para o chefe do Poder Executivo apresentar regulamentação de disposições legais. Veja, não pode, é isso que está dizendo aqui, não pode uma norma de legislação estadual estabelecer prazo para o chefe do executivo trazer a regulamentação, editar, expedir decretos. Não pode. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, compete com exclusividade ao chefe do Poder Executivo examinar a conveniência e a oportunidade para desempenho das atividades legislativas e regulamentares que lhes são inerentes. Assim, qualquer norma que imponha prazo certo para a prática de tais atos configura indevida interferência do Poder Legislativo em atividade própria do Executivo, caracteriza intervenção na condução superior da administração. Muito bom também para cair. Trago também para nós, e sempre muito bom para cair, ADI 6276, segundo o qual é constitucional dispositivo legal que veda a indicação de pessoa que exerça cargo em organização sindical, ou seja, membro de conselho ou diretoria de associação patronal ou trabalhista, para alta direção das agências reguladoras. Constitucional dispositivo que veda essa situação. Perfeito? Ainda, meus amigos, outro muito bom, este recurso extraordinário, segundo o qual o município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente municipal em razão de danos causados ao erário municipal. Quem é o legitimado para executar essa multa é o município, meus amigos. Não é o Estado. Olha, os estados não têm legitimidade ativa para execução de multas aplicadas por tribunais de contas estaduais em face de agentes municipais. Quem tem a legitimidade é o município. Muito bem. Trago para você. E, pessoal, nós vamos acertar demais na nossa prova, hein? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, está em desconformidade com a Constituição Federal a delegação a cada
poder para definir por norma interna as hipóteses pelas quais a divulgação de ato, programa, obra ou serviço não constituirá promoção pessoal. Eu não posso delegar para o executivo fazer da sua forma, para o legislativo da sua e para o judiciário da sua forma. A Constituição não permitiu essa delegação. Por isso, não é possível haver a delegação a poder por norma interna para definição de hipóteses em que a publicidade institucional configuraria promoção pessoal. A Constituição não permitiu essa relativização. Então, portanto, se houver essa delegação para norma interna, isso está em desconformidade com a Constituição. Meus amigos, vamos matar mais uma questão? E agora sobre a temática da intervenção do Estado na propriedade. Muito ponto relevante aqui para nós. Dois julgados relevantes trago aqui. Primeiro, esta ADI do Supremo Tribunal Federal, claro, do Supremo, de que a requisição administrativa para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias, decorrentes de situação de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de endemia, não recai sobre bens ou serviços públicos de outro ente federativo. O que eu quero que você anote, que é o racional da decisão do Supremo, é que quando nós estivermos em situação de normalidade institucional, repito, quando nós estivermos diante de uma normalidade institucional, a requisição administrativa não recai sobre bens e serviços públicos, apenas sobre bens e serviços privados. De acordo com o Supremo, somente é possível recair sobre bens e serviços públicos quando nós estivermos diante de um estado de sítio ou um estado de defesa regularmente declarados. Perfeito? A única hipótese. Ainda, meus amigos, trago para a gente o recurso especial do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que há violação aos limites das matérias que podem ser discutidas em ação de desapropriação indireta, de ação de desapropriação direta, quando se admite o debate e até mesmo indenização de área diferente da verdadeiramente expropriada, ainda que vizinha. Ou seja, eu não posso discutir na ação de desapropriação direta questões atreladas a outro imóvel que não o desapropriado. É isso que o Supremo está dizendo, né? Na verdade, que o Superior Tribunal de Justiça está dizendo. Mais um julgado, agora sobre a temática dos atos administrativos. Veja, pessoal, está aqui. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a concessão automática de licença ambiental no sistema responsável pela integração para funcionamento de empresa que exerçam atividades de risco médio nos termos de classificação estabelecida em ato do poder público. Então, pessoal, não é possível concessão automática de licença ambiental. É necessária a presença humana. Isso pode cair tanto em administrativo quanto lá em direito ambiental. Mas, quero trazer mais, porque eu quero matar todas as questões da nossa prova aqui. Agora, sobre a temática do controle da administração. Veja, pessoal, em mandado de segurança, a legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica de direito público, sendo dispensável a intimação da autoridade coatora para fins de início da contagem do prazo recursal. Quem tem legitimidade para o ajuizamento, para a interposição de recurso,
é a pessoa jurídica de direito público no mandado de segurança e não a autoridade coatora. Agora veja, ainda sobre mandado de segurança, que é inadequado o manejo de mandado de segurança com vistas à defesa do direito de candidato em concurso a continuar concorrendo às vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas, quando a comissão examinadora de heteroidentificação não confirma a sua autodeclaração, não cabe mandado de segurança por uma razão óbvia. Depende de dilação probatória nesse caso, coisa que o mandado de segurança não comporta. Vamos caminhando para o fim, mas eu ainda preciso falar com você sobre a temática do serviço público e dizer que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é constitucional a transferência da concessão e do controle acionário das concessionárias de serviço mediante anuência do poder concedente. Tem a subcontratação, a subconcessão, que nunca se discutiu a constitucionalidade, mas o Supremo enfrentou a constitucionalidade da transferência da concessão ou do controle acionário. E o Supremo disse: é constitucional, porque a base objetiva do contrato não muda, muda apenas o sujeito que vai executar, e o Supremo diz: não estou nem aí para isso. O ente público não está nem aí para isso, desde que as obrigações, desde que o objeto permaneça o mesmo, é constitucional a transferência da concessão ou do controle acionário. Perfeito, meus amigos? Ufa! Passamos aqui, olha, em muitos pontos. Nós vamos matar várias das nossas questões na nossa prova. Perfeito? Coloco à disposição de vocês lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, aquilo que você precisar, pessoal. Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.